As denúncias de assédio moral e assédio sexual dispararam no ano de 2023. E se você ainda não consegue entender por que esse tema está cada vez mais em evidência e essas denúncias estão aumentando, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dizer por quê. Eu sou Cris Amaral do Compliance Raiz e aqui nesse canal eu desmistifico o compliance para você, te explico um compliance sem romance. E o assunto desse vídeo aqui é por que dispararam as denúncias de assédio moral e assédio sexual aqui no Brasil. De acordo com a matéria publicada no Bom Dia Brasil no dia 16 de agosto de 2023, a quantidade de denúncias de janeiro a julho de 2023 já é quase igual à de 2022 inteiro. E o número de denúncias de assédio sexual mais que dobraram no período. E aí muita gente se pergunta, por que esses números estão disparando? Por que esse assunto está sendo tão falado? Por que recentemente o combate a assédio moral e assédio sexual passou a ser uma obrigação da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e agora assédio, a famosa CIPA, que a grande maioria das empresas é obrigada a ter? Por que esse assunto está tão em evidência? Por que tudo isso está acontecendo? E aí eu vou te responder. Grande parte da responsabilidade por esse aumento de denúncias é do compliance das empresas. Aí você vai falar assim, Cris, você tá louca? Você está dizendo que o compliance que é responsável pelas denúncias? Sim, sabe por quê? Quanto mais a gente leva esse tema para dentro das empresas, em forma de treinamento, em forma de conscientização, de forma expressa no código de conduta das empresas, sabe o que a gente provoca? Um aumento da expectativa das partes interessadas. Ou seja, essas pessoas que já vinham sofrendo assédio moral, assédio sexual naquele ambiente de trabalho, se sentem encorajadas a denunciarem. Esse cenário de hostilidade, esse cenário abusivo sempre existiu. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão mais conscientes e cobrando mais das empresas atitudes que as protejam desse tipo de prática, atitudes que previnam esses tipos de práticas dentro da sua organização, sacou? Isso significa que tá bom? Não. Sabe por quê? Porque esse número que eu te passei aqui nessa matéria são números do Ministério Público do Trabalho, ou seja, o assunto transbordou o ambiente organizacional. A organização não foi capaz de prevenir e de tratar o que estava acontecendo ali dentro. As pessoas estão precisando recorrer ao Ministério Público do Trabalho para penalizar essa negligência das empresas. Mas isso é demérito dos programas de compliance da empresa? Não, isso é um passo. É óbvio que programa de compliance efetivo que funciona ali na raiz, com uma cultura de compliance bem disseminada na empresa, ele tende a prevenir esses casos. Mas se a gente saiu de um passado em que as pessoas eram vítimas desses comportamentos abusivos e se calavam e adoeciam e saíam das empresas, para um cenário em que as pessoas denunciam fora, o que vai acontecer? O número de processos que essas empresas estão recebendo vai aumentar, isso vai acender um sinal de alerta do programa de compliance delas, falar assim, olha, a gente precisa prevenir isso daqui, a gente precisa estancar essa sangria, porque sai dinheiro aqui, a empresa perde dinheiro aqui, e sendo ela muito pouco ou nem um pouco ética, nenhuma delas quer perder dinheiro, sacou? Ou seja, o nível de risco da empresa descumprir com essas obrigações de prevenir o assédio dentro do seu ambiente, vai lá para cima. E quando o risco está lá em cima, o nosso trabalho dentro do programa de compliance da empresa fica mais facilitado. Porque é aquele velho ditado, né? Não aprendeu no amor, não preveniu, vai aprendendo a dor, perdendo dinheiro. E aí sim, as equipes de compliance das empresas vão receber apoio e investimento para
prevenir essas práticas através de treinamentos, através de revisão dos processos de promoção de pessoas para cargos de liderança, em processo de avaliação dessas lideranças. E aí tem um monte de iniciativas que podem ser implementadas dentro do programa de compliance para prevenir a reincidência desses casos e, de fato, disseminar uma cultura de compliance dentro da organização. Então, se a tua dúvida é entender por que as denúncias de assédio vêm crescendo ano a ano, eu vou te responder de uma maneira muito objetiva, por conta das iniciativas das equipes de compliance, dos programas de compliance das empresas. Porque ainda que o profissional de compliance esteja numa empresa que não dá lá muita atenção para o programa de compliance dela, se quando a gente aplica um treinamento, conscientização, comunicação interna, gestão do canal de denúncias dela, a gente faz isso de maneira efetiva, a gente aumenta o nível de consciência das pessoas sobre os direitos que ela tem e as responsabilidades que elas têm dentro daquele ambiente ali. E, naturalmente, elas fazem valer esses direitos quando eles não são respeitados. Isso é lindo. Assédio moral e assédio sexual sempre existiu de maneira muito forte nos ambientes corporativos. Eu não sei a tua idade, mas se você é meu contemporâneo ali, você sabe muito bem do que eu estou falando. A diferença é que isso não é mais tolerado. E a empresa que não entender isso no amor vai entender na dor, ó. No órgão que ela tem, ó, mais sensível, que é o bolso. Se você curtiu esse vídeo, se ele foi importante para você, não deixa de curtir, não deixa de comentar, que isso me ajuda pra caramba a engajar o canal e trazer mais conteúdos relevantes para você. E eu te vejo na próxima.